Na Era do Espírito. Mais uma vez, bom dia a todos, caros ouvintes da Rádio Guarujá AM 1420 kHz, Florianópolis. Eu me chamo Narbal Almeida Júnior e vou apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Hoje voltamos a falar sobre a família. Dedicamos o tema da família para o segundo sábado de cada mês. Hoje quero comentar para vocês a parábola dos talentos. Essa parábola é a seguinte: o Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com seu dinheiro e ganhou outros 5 talentos. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, havíeis-me colocado 5 talentos nas mãos. Eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhes respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos, veio logo apresentar-se a ele, dizendo-lhe: Senhor, havíeis-me colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhes respondeu: Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabíeis que ceifo onde não semeei e colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dei-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas, para aquele que não tem, tirar-se-á mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil às trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. A primeira interpretação que quero passar dessa parábola é a seguinte: os talentos são associados aos nossos conhecimentos, principalmente aos conhecimentos sobre o Evangelho, sobre as palavras e os ensinamentos de Cristo. Assim, quanto mais se conhece, quanto mais se absorve, se aprende do Evangelho, mais temos a obrigação de passar esse conhecimento adiante. Mais devemos passá-los para nossos irmãos, principalmente os que não o conhecem ou estão afastados dos ensinamentos de Jesus. Então, os servidores que, ganhando 5 e 2 talentos, devolvem respectivamente mais 5 e 2 talentos, foram aqueles que distribuíram, ensinaram,
transmitiram os seus conhecimentos do Evangelho com outras pessoas, assim multiplicando e disseminando os ensinamentos de amor e respeito pregados por Jesus. Veja a importância dessa mensagem, principalmente na época de Jesus, há 2000 anos, mas também hoje. Na época de Jesus, poucas pessoas sabiam ler e muito menos ainda escrever, e era uma época onde o único meio de comunicação era a carta. Por isso, quem sabia escrever tinha um talento muito importante para a divulgação da doutrina cristã. Outro talento importante era o talento do discurso, da oratória. E observemos, quanto mais se escreve, quanto mais se divulga, quanto mais se ensina, mais se aprende, aumentando o seu próprio talento, aumentando o seu conhecimento, tendo assim o retorno do talento empregado. Quanto mais talento se emprega, maior o seu retorno. E quanto àquele que, tendo recebido um talento, o enterrou, esse perdeu a oportunidade da discussão, da troca de ideias e, consequentemente, do retorno e da ampliação dos seus próprios conhecimentos. Quanto mais se conhece de Deus através do Evangelho de Jesus, mais evoluímos o nosso espírito, mais nos aproximamos de uma vida feliz, aqui e agora, mas também em futuras encarnações. A segunda interpretação vem exatamente desse ponto do processo reencarnatório e complementa a primeira. A cada encarnação podemos adquirir novos talentos, novos conhecimentos e vamos cada vez mais aprendendo e evoluindo. Essa evolução se dá em 2 pontos, na inteligência e na moral. Sendo esses 2 aspectos importantes, porque estão interligados e entrelaçados, sem inteligência não se percebe a importância da moralidade, se não se analisa nem avalia a consequência dos seus atos morais. E sem moral, a inteligência é fútil e egoísta. A evolução do ser depende da evolução desses 2 aspectos. Então, quando uma encarnação utilizamos nossos talentos para desenvolver esses 2 aspectos, nós evoluímos recebendo mais talentos para a nossa evolução espiritual. Entender a moral cristã é entender que o amor demonstrado ao próximo é o exemplo que deve ser seguido e a discussão sincera e respeitosa transmite ensinamentos de inteligência e de moral e são ferramentas para a nossa evolução. Aquele que esconde o seu talento perde a reencarnação, perde uma vida inteira e fica estagnado, sem evoluir, para no tempo. E então, quando retorna à pátria espiritual, após a sua morte, se arrepende da encarnação perdida. No mundo dos espíritos, tem que estudar para desenvolver a sua moral e a inteligência, para numa próxima encarnação colocar em prova novamente os seus conhecimentos. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pode ser que tenhamos que reencarnar nas mesmas condições várias vezes, para então finalmente aprender e evoluir, e um dia migrarmos para um mundo feliz. Só cabe a nós determinar o ritmo e o tempo para que isso aconteça. Com esforço, diminuímos esse tempo. Sem esforço, protelando, molengando, aumentamos esse tempo. O que não podemos é reclamar que assim está ruim, porque somos nós que determinamos, que escolhemos a velocidade do percurso. Nós fazemos o nosso destino. Então, escolha bem, escolha o bom caminho. E nunca se esqueça que a sua família está aí para te ajudar, para te amparar, para te mostrar os seus talentos. Que todos tenham um ótimo final de semana, com muita alegria e com muito talento junto das suas famílias. Um grande abraço. Na Era do Espírito.